Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Quanto tempo, né? 5, 6 dias aí. E o Giuntoli está em Turim. Chegou em Turim. Finalmente, habemos diretor de futebol legítimo, verdadeiro. Finalmente temos um diretor esportivo do futebol. Antes duas coisas rapidinho. Você já sabe, em nome do fã-clube oficial da Juventus no Brasil, São Paulo, né? Juventus Oficial fã-clube do São Paulo do Brasil. Siga-nos no Instagram, né? Somos o único fã-clube oficial da Juventus no Brasil, ok? Muito bem. E hoje, dia 4 de julho, há exatos 17 anos, a Itália batia a Alemanha por 2-0 e ia para a final da Copa do Mundo. O segundo gol foi do Del Piero, todo mundo lembra. Isso foi antes do Gravina assumir a Federação Italiana. E depois disso, depois daquela manipulação no Calciopoli, manipulação que eu falo não da Juventus, mas para ferrar com a Juventus, e foi comprovado agora há pouco, né, alguns meses atrás, a seleção da Itália nunca mais foi a mesma. Por que será? Falando da Juventus, falando de 2023, vamos ao que interessa, vamos ao Giuntoli, né? O Giuntoli deverá ser apresentado amanhã ou depois, ele já está em Turim, e é o seguinte, já conversou com o Mana e já conversou com o Allegri por telefone, tá certo? E aqui fica difícil, então, eu falar para vocês a parte, aquilo que eu já falei nos últimos vídeos, né? Quando o Mana já estava agindo com o Giuntoli à distância, das movimentações de mercado, por exemplo, o Zaniolo, o Milinkovic e outras coisas mais. Nesse meio tempo, chegou o George Weah, que eu havia dito aqui que a Juventus ia forte para o nome dele. Ele está vindo para jogar na função que o Quadrado, para jogar de externo. É um atacante, mas vai jogar lá de externo. Isso se o Allegri não colocar ele de back central. Mas enfim, brincadeiras à parte, o Giuntoli, a Juventus já tem aí 3 nomes que ela monitora. Um deles é o Berardi, né? O outro é um jogador que atua, até marquei aqui, ó. É um jogador que atua lá fora, no Lille da França, Jonathan David. Eu não conheço Jonathan David, mas é jovem, né? E atua no Lille da França, perdão. E o Berardi e esse jogador são monitorados. Mas a Juventus tem, e tudo que eu estou falando passa pelo Giuntoli, apesar dele ter chegado hoje. Ele e o Mana já vinham conversando já há mais de 10 dias. E um objetivo de mercado, porque veja bem, o Berardi é uma possibilidade real, não existe nenhuma negociação, não existe nenhuma oferta, nenhuma proposta pelo Berardi por enquanto. É só uma intenção de mercado, que pode virar verdade, porque o Giuntoli gosta desse jogador. E um outro jogador que está no radar do Giuntoli é lá da terra do o Holland é norueguês, né? É outro, é dinamarquês, que joga na Atalanta, que tem um nome muito parecido, Oiland, não Alan, Oiland, né? Que joga na Atalanta. Esse vai ser uma negociação um pouco mais difícil, não existe proposta. Repito, Berardi e esse Oiland, que joga na Atalanta, são objetivos do Giuntoli. Então não começou ainda uma negociação, mas vai começar uma negociação por esses jogadores. Agora, é claro, a Juventus precisa vender, e aí a gente entra no mérito do Giuntoli, que ele tem a habilidade dele é vender jogo. Claro que ele também compra pontual, mas o forte dele é fazer o mercado nas vendas. Por isso que eu falei, finalmente temos um diretor de futebol. Porque quando o Morata saiu, claro que tem gente que gosta do Morata, hoje eu tô Marota Morata. Morata é o jogador lá que o Allegri gosta, o espanhol, Morata! Marota, tá na Inter, né? O diretor esportivo Marota, muita gente gosta dele, muita gente não gosta. Enfim, o Marota era um diretor esportivo de fato, teve um rompimento com ele, tinha a questão envolvida com os ultras, mas a gota d'água foi
que o Marotta era contra a chegada do Cristiano Ronaldo, e aí o Agnelli pôs ele para correr. Eu acho assim, o Marotta foi um bom diretor de futebol, sim, fez história, ajudou na reconstrução da Juventus, assim como o Antônio Conte, mas ele não é o supra-sumo, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque o YouTube pode derrubar. Mas ele não é o cara tão sensacional, porque se ele fosse, não estaria na Inter, com todo respeito à Inter, ele já ia ser contratado para ser diretor do Bayern, do Real Madrid, do Liverpool. Ele não saiu da Itália, ele continua, foi para a Inter, quer dizer, ele ganhou um italiano só. Não deu sequência, não abriu o ciclo. Então ele não é, né, o Pi das galáxias, pronto. Acho que agora deu para falar. Mas foi um bom diretor, o Marotta. Agora, o problema não é você tirar o Marotta. O problema é você não colocar um diretor esportivo no lugar. Ah, mas o Paratici não era. Não, o Paratici ele era o olheiro que trabalhava junto com o Marotta. Né? O Paratici descobriu o Pogba novinho, o Vidal. O Marotta nem sabia quem era o Vidal. Então esses jogadores podem pôr na conta do Paratici. E aí o Marotta foi lá e autorizou, primeiro via o custo-benefício e fazia a transação. Então o Paratici ele foi colocado improvisado para agir no mercado de fato como um diretor de futebol. E aí ele tentou fazer o melhor que ele podia. Ele mais errou que acertou. Às vezes que ele acertou até que ele foi bem, né? O Chiesa foi graças a ele e o De Ligt, que todo mundo queria, foi graças a ele, vencendo até uma concorrência com o Barcelona. Mas ele não é o diretor de futebol, por isso que ele mais errou do que acertou. E agora finalmente o Giuntoli, que fez um grande trabalho no Napoli, já estava lá há alguns anos, se não me engano foram 5 anos no Napoli, chega na Juventus o contrato dele é de 5 anos, e é o início de trabalho, e ele tem aí a primeira função de se livrar de alguns jogadores. Ele não quer que o Chiesa saia, já estou atualizando para vocês, o Chiesa teve uma proposta oficial da Inglaterra, do West Ham, mas o Chiesa não quis, ele já disse não. Claro que se fosse o Liverpool ia balançar, mas a informação que eu tenho é que o Chiesa mudou de ideia, ele quer ficar na Juventus, mesmo com o Allegri. Ele quer provar para o Allegri que ele Chiesa, pode ser o cara do jogo, do time, que ele pode jogar na Juventus porque ele jogou na Eurocopa pela Itália. Então, houve talvez uma mudança de diretriz na cabeça do jogador. Só que a Juventus precisa se livrar ou dele, se livrar, no que eu digo, na parte financeira, ou do Vlahovic. O Vlahovic está no mercado, o Chelsea quer, o Chelsea, a princípio 80 milhões não queria dar 75 milhões, e essa negociação está nesse pé. O Chelsea continua interessado, mas até agora não chegou e não pagou. A janela vai abrir, está abrindo aí, vamos ver se rola essa negociação, porque se não pagarem mais de 75 milhões, o seu Vlahovic não sai, tem isso também, mas ele está no mercado. Agora, em compensação, o Bremer pode sim ir para fora e ir para a Inglaterra. O Bremer é um jogador eminente para sair. E nisso a Juventus já trabalha em 2 substitutos. O zagueiro central do Atlético de Madrid, o Gomes, e o Torres, do Villarreal. Disse que podem ser substitutos do Bremer, se o Bremer for negociado, porque existe a possibilidade dele ir para a Premier League, né? Assim como tinha do Rabiot, e o Rabiot acabou ficando. Estou aqui mostrando para vocês os possíveis cenários. Né? O que eu posso afirmar nesse momento existe a tratativa com o Zaniolo, que deu uma travada, porque a princípio o McKennie ia ser envolvido na negociação e o presidente do Galatasaray deu um passo atrás em relação ao McKennie. Parece que o McKennie, acho que ele viu que o McKennie é meio indisciplinado, gosta do futebol dele, mas quando viu que a disciplina não é boa, ele deu uma recuada. Mas o Zaniolo pode pintar na Juventus. A mesma coisa o Milinkovic, que já o seu agente já se acertou com a Juventus, mas precisa agora ver quem que vai para Lazio, já que o Allegri deu uma bola dentro, até que enfim não libera o Rovella. O Rovella era a condição fatal para fazer o Milinkovic fechar. Então, um dos dois deve pintar na Juventus, ou o Milinkovic ou o Rovella, ou o Zaniolo. O Giuntoli, ele não quer que o Vlahovic saia, ele não quer que o Chiesa saia, ele quer
É óbvio, eu falando assim, parece que eu conversei com o cara, e não é isso. Isso é o que a gente fica por dentro, né? E o Giuntoli, ele quer um ataque forte. E na ideia dele, a gente sabe que o Chiesa e o Vlahovic é um senhor ataque. E ele quer acrescentar um outro cara aí. E, dito isso, uma notícia que vai agradar vocês. Se o Vlahovic ficar, porque para mim ele tá fora, porque a não ser que o Chelsea desista, o Chelsea tem dinheiro. Mas se o Vlahovic ficar, o Chiesa com essa mudança de opinião de querer ficar mesmo com o Allegri, sabe quem vai sair? O Moise Kean. E aí vocês vão gostar. Então, nesse momento, o Moise Kean e o Bremer é o que estão mais propícios a sair, né? O Alexandre deve estar saindo, o Paris deve vir, né? E na saída do Moise Kean, vão tentar a contratação do Højlund, que é esse jogador da Atalanta, mas que vai ser dura a concorrência. A Atalanta tem um bom entendimento com a Juventus, mas existem outros concorrentes para esse atacante norueguês. Por isso, pode pintar o jogador do Lille, que eu falei agora há pouco, o David Jonathan, né? Ou melhor, Jonathan David. Bom, primeira missão do Giuntoli é liberar o Zakaria para o West Ham. É o provável destino do Zakaria, né? O Zaniolo é um objetivo dele para o ataque, junto com o que meio atacante, no caso, na verdade. O Fagioli não vai sair, a não ser que tenha uma proposta muito forte. E quem deve sair a 90% é o argentino Soler. Esse deve ir para a Inglaterra também. Então a Juventus mira muito as suas saídas para o mercado, para a Premier. Então o Zakaria, o Bremer e o Soler devem ir para a Premier. Até rimou. Né? Vamos ver o que acontece. O Giuntoli não foi apresentado ainda, como eu disse no início do vídeo. É uma nova porta que se abre na Juventus. E aí, é aquela coisa. Milinkovic e Berardi podem aparecer. O Milinkovic, como eu disse, está ali, né, batendo as portas da Juventus. E aí, eu fico nessa, né? Se vem ele, não vem o Zaniolo, ou vice-versa. O Pogba, existe a possibilidade de sair, mas isso é especulação. Então, vamos ver o que acontece. É complicado falar de mercado. Eu apenas pontuo aqui o que acontece nos bastidores, as negociações que de fato são negociações, ou as especulações, ou as sondagens, né? Nesse momento, o Berardi é só uma sondagem, mas é um desejo do Giuntoli. Atenção, uma sondagem hoje, terça-feira, que pode virar uma proposta na sexta-feira para o Sassuolo, ok? Né? Eu me lembro uma vez que o Gattuso foi contratado pela Fiorentina, acho que chegou até a se apresentar, e depois ele, Gattuso, pegou as coisas e foi embora, não ficou na Fiorentina. O mercado ele muda muito, como o Chiesa, que eu estou aqui afirmando, mudou de ideia e quer ficar na Juventus. É claro que se chegar uma proposta do Liverpool, vai 60 milhões, 65 milhões, se for bom para a Juventus e o Chiesa balançar, ele muda de novo de ideia, e enfim, como foi uma proposta do West Ham, West Ham não, do Aston Villa. Eu confundi os times em inglês, Aston Villa. O Chiesa preferiu ficar na Juventus e eu acho que melhor a Juventus do que o Aston Villa, ok? Dá um like no vídeo. Amanhã deve ser a apresentação do Giuntoli. Se tiver alguma notícia, sem ser especulação, se começar uma tratativa de fato, fora essas que vocês já sabem, do Zaniolo e do Milinkovic, se tiver uma novidade do Bremer ou qualquer outro jogador, né, aqui a gente faz um vídeo amanhã. Senão, nos próximos dias, prometo que não vai demorar tanto, 2, 3 dias a gente volta no máximo. Então, dá um like no vídeo, ativa a campainha, fale para os amigos do Finestra, se inscreva, porque cachecol, boné, camiseta, no segundo semestre a gente vai sortear, mas tem que ser inscrito. Sempre Força Juve, fino alla fine. E tem um vídeo muito legal no final da semana para falar Legal porque quando você tem um cara que você não gosta e vê esse cara começar a ficar em maus lençóis, é legal. Então prepara a pipoca porque nós vamos falar do Gravina no fim de semana.
Ci vediamo sempre Forza Juve fino alla fine. Bem-vindo Giuntoli. E que faça da Juventus muito mais do que fez no Napoli. Porque o Napoli não tem grana. E a Juventus é a Juventus.